Boa noite a todos e todas, começando o resumo com o Bernardo de hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2020. O seu resumo diário de tudo que acontece no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Nossa, minha mão tá aqui, olha, eu tô coçando aqui na barba, olha como tá vermelho. Bom, vamos lá, hoje tivemos dias de alta no Ibovespa, não uma alta muito forte, mas uma alta que até foi diferente do movimento internacional e principalmente do movimento americano. Olha só, o Ibovespa subiu 0,46% para 96.572 pontos. Tem analista por aí dizendo que precisa romper aí os 96 mil pontos para buscar o próximo patamar de 102 mil pontos, rompendo também a barreira psicológica dos 100 mil pontos. O IFIX, índice de fundos imobiliários, subiu 0,33. O S&P, lá nos Estados Unidos, caiu 0,56. Dow Jones caiu 0,80. Nasdaq, índice de tecnologia, ficou praticamente zerado, subiu 0,03. VIX, o índice de volatilidade dos mercados americanos, subiu forte, subiu 6,62% só no dia de hoje. Dólar aqui caiu 1,01 para R$ 5,32. Petróleo Brent subiu 1,08 para $41,96 e o WTI, petróleo americano, subiu 1,57 para $39,45. O que aconteceu hoje no Brasil e no mundo? Vamos lá. O Ibovespa, como eu falei, ao contrário das bolsas americanas e algumas bolsas estrangeiras, teve um movimento de bastante volatilidade, na verdade, mas conseguiu fechar aí um pouquinho na alta, nesse 0,46% de alta no dia de hoje. Por quê? Repercutindo ainda a queda da taxa Selic divulgada há 2 dias na quarta-feira, anteontem, dia 17. A queda dos juros beneficiam bastante as empresas e a atividade econômica e atividade produtiva. Por quê? Porque juros mais baixos na economia reduzem o custo de capital, ou seja, as empresas podem se endividar, tomar recurso, tomar empréstimo, financiamento para investir em crescimento, investir em produtividade, contratar mais pessoas de uma forma muito mais barata. Então, juros baixos são importantes para uma economia, é algo saudável para o Brasil. Então, é bom para as empresas e quando as empresas têm perspectiva de aumentar lucro, isso é bom para a bolsa, né? Reflete nas ações. E também, com a queda da taxa Selic, a renda fixa vai cada vez pior. Renda fixa indo pior, os investidores saem da renda fixa e cada vez migram mais para a renda variável, para a Bolsa de Valores. Bolsa bateu recorde no mês passado, mais de 2 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Então, mais pessoas também investindo em ações, mais demanda. Quanto maior a demanda por um papel, o papel tende a valorizar, tende a subir. Então isso explica bastante essa alta do Ibovespa no pregão de hoje, embora não tenha sido uma alta muito relevante, foi uma alta tímida, mas fechou no positivo. Na semana, olha só, o Ibovespa subiu 4,07% só nessa semana, então teve uma alta expressiva também. O dólar hoje caiu, mas na semana sobe mais de 5,41%. Pressão dos investidores internacionais que investiam em renda fixa e títulos da dívida pública brasileira. Com as taxas de juros caindo, eles tiram dinheiro do Brasil e vão mandar esse dinheiro para algum lugar que esteja pagando melhor. Quando eles tiram dinheiro do Brasil, eles precisam vender real e comprar dólar, ou seja, aumenta a oferta do real e aumenta a demanda do dólar. Aumentando a oferta do real e aumentando a demanda do dólar, a cotação do real cai perante o dólar valoriza. Por isso que teve esse movimento nos últimos dias e explica essa alta do dólar na semana, na verdade, de mais de 5%. Bolsas americanas caíram hoje por conta da preocupação com a retomada ou ressurgimento do coronavírus, essa possível segunda onda de contaminação. Pra vocês terem uma ideia, a Apple e algumas varejistas americanas anunciaram que vão voltar a fechar as lojas. Não todas as lojas, claro, mas estão pensando e já estão fechando algumas lojas que haviam sido reabertas depois lá da pandemia, das quarentenas de março, abril e maio principalmente, né? Isso preocupa os investidores. Um temor de que talvez estejamos numa crescente de maiores contaminações de coronavírus, tanto nos Estados Unidos, vários estados reportando recorde, quanto na China. A China também tem tentado conter esse novo surto de coronavírus. Alguns analistas, por outro lado, dizem que o fato das lojas fecharem, principalmente da Apple, que vende pra caramba em vários canais,
digitais inclusive, não é preocupante, isso não vai impactar os resultados financeiros da empresa e nem as suas receitas. Inclusive, vale a pena lembrar, eu já comentei aqui, que a Apple tá aí para lançar o iPhone 12, né? iPhone 12 no outono americano, primavera brasileira, lá mais ou menos sempre setembro, outubro, né? Então isso também anima os investidores que a Apple continua o seu planejamento de soltar um iPhone por ano. Não houve nenhuma mudança a princípio até agora por conta do coronavírus. Agora falando um pouquinho de Europa, a União Europeia hoje teve uma reunião importante que eu contei para vocês lá no domingo, naquele vídeo novo, Perspectiva, Semana com o Bernardo. Comentei que ia ter essa reunião hoje importante, sexta-feira. Foi uma reunião dos 27 líderes da União Europeia para conversar sobre um programa de estímulo. Programa a princípio de 750 bilhões de euros para ajudar no processo de recuperação das economias da União Europeia. Estou chamando aí de Fundo Emergencial da União Europeia. Nem todos os países ainda concordaram e precisa ter unanimidade, então esse plano ainda não foi aprovado, mas alguns ministros, na verdade o chefe, o Michael, chefe da Comissão Europeia, disse que foi uma primeira discussão muito produtiva, muito proveitosa e muito positiva, de que algum acordo vai ser alcançado até agosto. Isso também anima os investidores com um plano aí, mais um plano de recuperação da economia europeia. Estados Unidos e China tiveram mais um enfrentamento. Na noite de ontem, o Trump, presidente americano, voltou a atacar os chineses, mas os chineses, por sua vez, adotaram uma postura muito mais cautelosa e muito mais amistosa. Os chineses se comprometeram a cumprir as metas de compra de commodities, de produtos e serviços americanos no acordo de janeiro desse ano, no acordo comercial entre Estados Unidos e China. Então a China se saiu aí meio que por cima dessa briga, pelo menos de ontem, falando, olha, você pode xingar a gente, mas nós vamos cumprir o que foi acordado. E claro que isso anima os mercados, porque investidores não querem nenhum tipo de briga entre as duas maiores economias do mundo nesse momento. E aí tendo algum sinal de apaziguamento, enfim, de bom humor entre as duas potências, isso anima os mercados. Então isso repercutiu positivamente. Já aqui no Brasil, então voltando aqui para o Brasil falar um pouquinho do nosso querido país, a crise política continua, repercutindo ainda a prisão do Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Essa prisão ainda é vista com cautela. O Bolsonaro não reagiu de forma muito enfática até agora. Muitos se preocupam se o Bolsonaro vai reagir, se os militares vão apoiar o Bolsonaro, se os militares vão ficar contra a família Bolsonaro. Então ainda está um pouquinho de incerteza por conta de tudo isso aqui no Brasil. É um assunto delicado. Qualquer coisa envolvendo família Bolsonaro e círculo íntimo Bolsonaro, não estou defendendo e criticando nada, mas é um assunto polêmico e difícil que pode sim repercutir ou piorar a crise política de alguma forma. E por falar em crise política, a Fitch, que é uma das principais agências de classificação de risco do mundo, em uma live com a XP Investimentos, disse justamente isso, que está muito difícil prever o andamento do Brasil ou os próximos passos da economia brasileira por conta da crise política. A crise política acaba trazendo um componente adicional, um componente a mais nessa crise, que já tem questão de petróleo, coronavírus, economia, empresas fechadas, desemprego, etc. A crise política é um componente a mais aqui no Brasil que a gente não vê em outros países. Claro que alguns outros países também passam por alguma crise política nesse momento, mas no Brasil está muito, muito intenso. Um dado importante aqui é que o presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre, colocou em pauta para a próxima semana a votação sobre o marco do saneamento. O marco do saneamento é super importante porque vai abrir caminho para privatizações no setor, novas regras, metas, e a Sabesp, aqui em São Paulo, que é detida pelo governo estadual, tem um planejamento do governo Dória para fazer a privatização da Sabesp. Então, o marco do saneamento é bem importante, isso anima investidores e pode valorizar bastante Sabesp, Sanepar, as maiores empresas que atuam no ramo de saneamento, no setor de saneamento básico do Brasil. Falei um pouquinho da Fitch, de rating, agência de rating, falando sobre preocupações com o Brasil. A Moody's, que é outra, são três principais no mundo. A Fitch,
a Moody's e a S&P. A Moody's hoje reafirmou a classificação de risco dos Estados Unidos como AAA, que a gente fala AAA, é a melhor na classificação da Moody's, citando uma força econômica excepcional da economia americana e manteve uma perspectiva estável para o país. Interessante isso, que a maior economia do mundo, passando por todos os problemas, a Moody's está super confiante. Me lembra um pouco da reunião anual do Warren Buffett, falando que as principais dicas, né, que mais me chamaram a atenção foi: nunca aposte contra a economia americana. Os Estados Unidos sempre surpreendem. É um pouco disso que a Moody's está falando. Na visão perdi aqui. Voltando aqui um pouco para o Brasil. Tem um estrategista aqui da TAG Investimentos, o Dan Kawa, eu vi uma matéria no Investing que eu achei interessante. Ele falou uma coisa que vai muito em contra ao que eu penso também. Ele falou o seguinte: olha, o excesso de liquidez disponibilizado pelos bancos centrais, então trilhões de dólares injetados nas economias internacionais, cria uma liquidez gigantesca, e isso se sobrepõe a qualquer preocupação, seja com economia, com coronavírus, com crise política no Brasil. Então essa liquidez gigantesca, agora eu falando, essa liquidez gigantesca colocada pelos bancos centrais, enquanto isso acontecer, isso é o que está mais animando os investidores e trazendo confiança. E isso tem sido mais importante do que todo o resto. Quando isso acabar ou quando a torneira secar, aí o bicho pode pegar. É o que alguns especialistas têm apontado como preocupação para o futuro das economias internacionais. Para fechar, coronavírus, os casos continuam aumentando nos Estados Unidos, como eu comentei, e no Brasil passamos a marca de mais de 1 milhão de casos. Foram mais de 54 mil nas últimas 24 horas e mais de 1.200 mortes mais de 1.000 mortes pelo quarto dia consecutivo aqui no Brasil. Semana foi agitada, semana importante, desdobramentos importantes políticos, econômicos. Semana que vem tem coisa importante também, mas aí eu te conto no domingo só, no vídeo Perspectivas da Semana com o Bernardo. Agora vai descansar, você merece descansar, eu mereço descansar. Semana que vem tem novidade no IAB também, fica de olho. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Por favor, manda esse vídeo para pelo menos 3 pessoas. Ou compartilha, ou comenta aqui embaixo, marca as pessoas, para você me ajudar a levar essa mensagem para cada vez mais brasileiros e brasileiras que querem cuidar melhor do seu dinheiro e dos seus investimentos. Obrigado, um abraço, bom final de semana. Tchau!